Fala Fortaleza! Hoje a gente está aqui com Carolina Rebouças, cantora, compositora, agitadora cultural nessa cidade de Fortaleza. E a Carol tem muitas histórias para contar pra gente, ela é uma artista realmente completa e eu pessoalmente sou uma das admiradoras dela desde o momento que eu cheguei na cidade. Podcast Viver Fortaleza. Projeto fomentado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Carol, muito obrigada por estar com a gente hoje aqui, viu? Eu quem agradeço o convite. Também sou muito sua fã, acompanho o seu trabalho nas TVs, na dramaturgia, enquanto cantora. Também te acho muito múltipla. Oh, querida, gratidão. Carol, é o seguinte, como é que você conseguiu, durante a pandemia, ou não, né, lidar com a tua sanidade mental, com a tua cabeça? Como é que foi esse processo para você estar sendo ainda, né? Bom, eu acho que, primeiramente, a início, né, a priori, foi um processo de baque, de um cenário inusitado, de algo que a gente nunca viu na vida, e do nada a gente teve que se adaptar a uma realidade. Eu sou muito das relações humanas, né? Sou muito do tato, do olho a olho, de pegar na mão, de abraçar. Então a gente se vê cada vez mais distante e as proximidades são todas à distância, né? Então é aquela coisa isolada, todo mundo com muito medo, ninguém sabe o que é que vai acontecer, um cenário totalmente inusitado. Eu sou uma artista periférica, passei por vários processos de mudança durante a pandemia, mas assim que teve a primeira onda, né, eu estava na comunidade do Dendê, e lá a logística é totalmente diferente do que estava acontecendo do outro lado da cidade, né? Então as pessoas não estavam se prevenindo, era muita gente em local aglutinado. Quando todo mundo estava isolado, as pessoas nos bares, nas ruas, sem máscara. E aí a preocupação dobra, né? Porque a questão da conscientização, a gente tentando conscientizar as pessoas e tem aquela questão da desinformação, do desdém ou da incredulidade de que a coisa vai se prolongar, de que a coisa de fato esteja acontecendo, né? E eu acho que foi um cenário bem louco para quem vive na periferia e quem acompanhou esse processo do início das contaminações aqui no estado. Foi bem doido. E assim, o que você sentiu que fez com que o pessoal começasse a perceber que a coisa era mais séria? Ou você ainda percebe que existe esse tipo de pensamento mais descompromissado aí na periferia? Não, acho que quando as pessoas começaram a ver os números, né? Quando começaram a ver a dimensão da estatística, as pessoas começaram a se preocupar, né? Caramba, o negócio tá apertando, sabe? Não é fake news, não. O bagulho tá rolando. O bagulho tá rolando e tá pegando. Você acha que existiu alguma válvula de escape nessa pandemia pra galera que não tem recurso, que mora afastado? Não, é muito desigual, né? Porque uma coisa é você se isolar só numa mansão, tendo todo um suporte, tendo internet, acesso à internet, né? Tendo televisão em casa, tendo como se isolar de fato sem precisar de nenhum recurso, né? Tendo como se alimentar diariamente sem ter essa preocupação, por mais que tenha afetado todo mundo, a gente sabe que as realidades são bem diferentes. Então, você se imagina dentro de uma casa com um cômodo ou dois, com 3, 4, 5, 6 pessoas, sem saber como que essa grana vai chegar, como que vai gerir, o saco também, o tédio. Imagina 6, 7 pessoas há mais de um mês trancafiadas dentro de uma casa. Então, é um cenário muito diferente. É muito discrepante, não tem como comparar, sabe? Claro que todo mundo sentiu esse processo de isolamento, mas
pra gente o bicho pegou. Pois é, porque justamente coisas que eu tenho falado, né, com uma outra galera, mas a internet salvou com as lives, mas aí eu pude ler, eu pude ver série, eu pude escutar música, mas é justamente isso, não é todo mundo que tem internet em casa, não é todo mundo que tem o acesso, né? Então, até nesse momento, né, que todo mundo meio que se igualou, mas também as diferenças ficaram maiores ainda, né? Porque até uma coisa assim básica, que todo mundo vai achar, tudo bem, não posso sair, mas vou ver aqui uma coisa no Netflix. Não tem esse acesso, né? Então, realmente, eu imagino que essa realidade tenha ficado mais complicada, mas, ao mesmo tempo, eu tenho percebido que houve muitas ações solidárias, né, Carol? Não, demais. As pessoas em comunidade, eu acho que já é do nosso instinto ter essa questão mais altruísta, né? mais povo, da gente se ajudar, né? Então, houveram muitas doações, inclusive os supermercados, os comércios, né? Deram uma flexibilidade maior para as pessoas como forma de pagamento, porque estava vendo que estava todo mundo na pior, que as pessoas estavam preocupadas em como que iriam sobreviver, retomando um pouco a questão da tecnologia também. Muita gente não conseguiu o auxílio porque não tinha internet, porque não tinha o celular, né? Mas é muito latente a forma como o gueto se abraça, sabe? A gente se ajuda muito. Se a gente pôde tirar uma lição nesse processo de pandemia, foi o altruísmo dentro das comunidades. Isso é mágico e é aí que a gente vê realmente o senso de humanidade, né? Quando no meio dessa turbulência toda se abre assim um broto de esperança que realmente é necessário para a gente continuar em frente. E falando de luta, Carol, eu percebo também uma coisa muito massa que eu vejo tanto nas tuas redes sociais quanto mesmo na tua obra, né? Que você faz muito questão de levantar várias bandeiras que são muito caras a você, porque você carrega elas no seu corpo, né? Você, enquanto mulher periférica, você se identifica como cafusa, né? Que é meio índia, meio negra. Você fala bastante sobre colorismo, sobre racismo estrutural, né? Nas tuas falas, nas tuas letras e tudo. E assim, queria saber um pouco mais disso de você. É uma coisa que sempre teve latente no teu ser, ou você foi se construindo também como essa mulher? Eu acho que eu tive que me posicionar enquanto artista quando a Carolina Pessoa começou a ser atacada pelos recortes sociais em que eu estou incluída, né? Eu sou LGBTIQ+, eu sou pobre, periférica, eu canto um estilo político que, querendo ou não, para a massa do mercado ainda é algo a ser conversado, não é algo tão vendável. Então, eu tive que aprender a militar para me defender. Então, não foi Não foi uma escolha, né? Não foi uma escolha, foi uma defesa. Foi uma reação. Exato. Foi um mecanismo de defesa mesmo. E quando você percebe que com as tuas letras, com a tua música, você não só inspira outras meninas, mas serve mesmo assim de um norte, sabe? Como é que você lida com essa sensação, assim, de servir mesmo de exemplo para outras meninas? Eu acho que é isso que me instiga a continuar, porque é muito difícil falar do que eu falo, porque eu sinto na pele cada vírgula que eu coloco no papel, né? E às vezes dói muito colocar isso para fora, porque eu sei da intensidade de tudo aquilo que eu tô falando, de tudo aquilo que eu tô manifestando, né? E eu tanto sei da importância das coisas que eu falo e das bandeiras que eu carrego, que o que me instiga a continuar é saber que eu posso levantar outras pessoas que estão sofrendo e passando pelas mesmas coisas que eu passo. É o que me instiga a continuar. Massa, isso realmente é o que move o artista, né? É o que eu costumo dizer,
que é a diferença entre o talento e a vocação. Porque assim, o talento, às vezes a pessoa nasce com aquele talento, aquela facilidade em cantar, facilidade em aprender um instrumento e faz isso de uma forma brilhante, mas a vocação tá nesse sentido que assim, você não consegue se ver fazendo outra coisa senão aquilo. Que não é uma coisa que dependa, eu quero me tornar artista para ganhar dinheiro, para ser famoso, não é isso. É quase que um sacerdócio. Eu escutei de um artista que eu admiro muito, que é o Chico César, e ele falou isso pra mim: você é uma sacerdotisa da música, e é mais essa ideia mesmo de... Caraca, cara, que moral escutar isso do Chico César, velho. Você tem que colocar na sua bio isso do Instagram. E ele é um maravilhoso, um cara humildão. Ele é um querido. E também da militância, me sinto muito representada. Fiquei muito feliz quando recebi esse título vindo dele, né? E Carol, me fala uma coisa, durante a pandemia, você utilizou mais as redes sociais, você está lançando um EP agora, Isso, não é? Eu lancei um EP chamado Multicultural. Eu fui produzir ele em Olinda com um amigo de longas datas que se chama LF Beatmaker. E a ideia foi fazer esse intercâmbio das culturas dos dois estados mesmo. Fazer esse intercâmbio e mostrar a diversidade do que é a nossa música produzida na periferia, né? Isso vai das referências regionais até as referências mais urbanas. Por isso o nome Multicultural. Ah, que lindo! Então, para quem quiser escutar, onde é que acha? Em que plataforma? Ele está disponível nas principais plataformas digitais e no meu canal do YouTube também tem uma playlist com o nome Multicultural e as 5 faixas estão lá disponíveis também. Que massa! E você acha que, de certa forma, esse período, ele foi talvez um pouco assim mais instigante no sentido de você estar tendo que descobrir outras plataformas, outros meios de poder estar se expressando e estar chegando ao teu público? Demais. Tanto da gente aprender a mexer nessas plataformas e a gente também percebe de uma forma muito latente a necessidade das pessoas em período de isolamento de consumirem arte. Você mesmo falou, né? Não, eu pude ler mais, eu pude assistir mais filmes, eu pude ver mais materiais. Eu acho que um dos pontos também cruciais para a gente aprender com esse processo de isolamento é a importância da arte no nosso desenvolvimento humano, na nossa sanidade mental. Eu acho que a arte foi de fato o melhor remédio, né? Que a gente teve acesso, para quem pôde ter acesso, para poder segurar um pouco a onda, porque imagina a vida sem música, cara, nem vale a pena, né? Não dá, eu não consigo me ver, um dia eu tô em silêncio, tô cantarolando, eu tô batendo em alto. Não dá. E me fala uma coisa, o que fez a diferença para você durante esse período? Eu acho que as pessoas passaram a prestar mais atenção no que tu tá querendo passar. Então, teve uma atenção maior pro que está sendo produzido. Então, coisas que às vezes passavam desapercebidas com relação ao nosso trabalho, à nossa carreira, agora está em muita evidência. Justamente por conta disso, né? Porque as pessoas aprenderam a importância da arte em período de isolamento. É verdade. E o que para você teve mais importância nessa época? Cara, eu sou muito orgulhosa e às vezes tem muito essa ideia de bancar a fortuna o tempo todo, né? Não, eu aguento as pontas. E aí eu acho que a maior lição que eu pude tirar disso tudo é que, cara, tem horas que a gente tem que desabar mesmo, saca? Ficar no chão, e não tem nada de errado nisso, e tá sabe? Tudo bem. Em surtar, e às vezes nem querer produzir, porque eu não tô legal pra produzir. A gente se cobra muito, né? Eu me cobro muito pra estar produzindo, pra estar sempre ativa. E eu acho que a maior lição foi essa. Quando dá, dá. Quando não dá, não dá. Você vai no seu limite, né? Porque senão também... Eu posso tomar a liberdade de falar algo que eu... Com certeza. Eu escrevi nesse processo? Por favor, eu ia te pedir justamente isso. Massa.
enfurnado, preso ou liberto a si, ou desenformado, achando que vale atingir. É mudança de frequência pelo mundo, ó a visão. Uma proximidade à distância, a união. Etilicamente, se embriague pelas mãos. Se imunize dessa zica e da proliferação. Na UPA, muito medo e pouca informação. Lute pelo SUS, mas evite o colapso. Muito, muito, muito bom. Sabe o que eu fico pensando, Carol? Imagina a gente daqui a uns 10 anos vendo todo esse momento que a gente está passando agora, mas com esse tempo, assim, com essa dimensão já de um certo afastamento, assim, a gente olhando de cima. Qual a visão que tu teria, assim, desse momento, olhando assim, de um certo olhar distanciado, assim? Você acha que a humanidade está evoluindo? Ou você acha que a gente ainda está empacado? Não, eu acho que veio para a gente perceber o quão a gente tem que evoluir ainda. E eu acho que todo esse processo serviu para a gente compreender de fato o quão o ser humano ainda é retrógrado, o quão a gente se auto-sabota em determinados momentos, o quão a gente ainda tem que evoluir, sabe, no tato, na evolução e até mesmo na tolerância conosco, com a gente mesmo, né? É verdade. E eu acho que serviu justamente para a gente perceber o quão a gente, às vezes, é uma poeira cósmica, sabe? Diante do todo. Né? A gente viu o quão os animais ficaram melhor sem a presença humana, o quão a natureza reagiu de uma forma melhor quando nós não estávamos afetando ela. Desde o início da história da humanidade, né? Aquela coisa, né? Se a humanidade se extinguir, o planeta Terra, na verdade, não vai nem dar muita conta, entendeu? Porque, na verdade, o planeta vai continuar, ele vai se reestruturar, ele vai se refazer, ele vai se reflorestar, né? Com a passagem das centenas, milhares de anos. E é isso, as espécies que não puderam ficar foram extintas mesmo, né? Então eu acho que a gente tem que sim cuidar da nossa casa, do nosso planeta, do que a gente está... E é assim, né, Carol? São nas atitudes mais simples, porque quando a gente fala isso, fica parecendo, pô, papo e tal, não sei o quê. Mas não, cara, são atitudes bem simples que a gente pode fazer, desde consumir do pequeno produtor, até evitar de jogar aquele lixo pela janela, até, sabe, cuidar ali do seu entorno, da sua casa, né, da sua comunidade. Então, são, assim, pequenas ações que fazem tanta diferença e que não custa nada, né? Então, às vezes, parece que só falta um cliquezinho, mas o povo anda, dá um nervoso... Mas é isso, são pessoas como você que metem o dedo na ferida, que escancaram, né, as coisas que têm que ser ditas mesmo para a sociedade, que eu acho que fazem de fato a diferença, que abrem os olhos da gente, coloca a gente para pensar de uma outra forma, chama a atenção mesmo, rapaz, olha aqui, não é assim não, é outra forma, é outra história. Então eu só tenho a agradecer artistas como você, que estão sempre abrindo a nossa visão. Viu, Carol? Muito obrigada por participar com a gente. Eu quem agradeço. Fiquei feliz com o papo, com o convite, com a troca. Tamo junto. Tamo juntas sempre, mana. Valeu, viu? Valeu.